Em um mundo onde cada detalhe conta, há um profissional que é essencial para o sucesso de qualquer negócio: o contador. Ele é o guardião das finanças, o estrategista que ajuda a transformar números em crescimento. Seja no agro, comércio, indústria e serviço, o contador busca garantir que tudo esteja em ordem, desde a abertura da empresa até a gestão diária. Com o apoio do contador, as empresas podem transformar decisões mais informadas, evitar problemas fiscais e, com isso, maximizar seus lucros. Campanha de valorização do contador, o profissional essencial para o sucesso do seu negócio. Apoio Sindiconte. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou, se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio. Abasteceu, pontuou, ganhou. Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio, trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso, Centro Odontológico com atendimento infantil. Porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Vamos falar sobre doenças que causam a dor, como a fibromialgia e lúpus. Doenças que provocam dor intensa, como cansaço, inchaço, enfim, sintomas que trazem piora na sua qualidade de vida. Um desafio diário que muitos enfrentam, mas existe uma esperança, e ela passa pelo médico reumatologista. Ele é o especialista capaz de diagnosticar e tratar sintomas da dor provocada por essas doenças, melhorando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Redescubra a vida sem dor. Dr. Leandro Alves, especialista no tratamento de artrite reumatoide, espondilite ecleosante, entre outras doenças tratadas pelo médico reumatologista. Papo Franco e Unipan apresentam Caminhos do Sucesso. Dr. Elton, como especialista em ortopedia, nós acompanhamos aqui 20 minutos de atendimento, um pouco mais, e percebemos o atendimento de 3 pacientes em situações completamente diferentes. Como é que funciona essa troca de experiência, a importância dessa troca de experiência com 2 alunos que estavam acompanhando esses atendimentos aqui na Santa Casa? É algo extremamente necessário, corriqueiro e sempre vai acontecer. Ortopedia é uma área muito básica da medicina, então é uma área que sempre tem muitos atendimentos. Hoje foi aí nesse período 3 pacientes, né, de retornos, então por isso foi um atendimento um pouco mais rápido, porque esses pacientes já foram atendidos, né? Então sim, aqui o fluxo é muito grande e dá para ser aproveitado muita coisa. E isso é o dia a dia de qualquer ortopedista, é o que tem aqui. Um exame de imagem é necessário? Sim. Ajuda muito? Sim, mas é complemento, sempre complemento. Nada passa de apertar e encostar no paciente. A gente percebe também, e eu queria saber se o senhor concorda com isso, quando esses alunos acompanham aqui, aqueles que tendem a ser futuros ortopedistas? Sim. A medicina é uma área muito ampla, né? Medicina, se você gosta de ortopedia, se você, eu gosto de mexer, tem. Eu gosto de ser um pouco mais cientista, tem outras áreas. Então, ortopedia tem para todo gosto, né? E agora, conversando com um aluno do curso de medicina, nós podemos acompanhar um atendimento a um paciente de ortopedia. Carlos,
como que você vê a importância de acompanhar um atendimento, como foi feito agora há pouco, em um paciente que teve uma lesão ortopédica, né, e você poder ser orientado, é uma lesão provocada pelo esporte, e ter essa importância de, neste momento, isso não é do cotidiano, mas ter nesse momento um médico ortopedista, especialista em medicina do esporte, para fazer essa orientação diante da lesão que foi encontrada. Então, a gente ter esse suporte de um médico especialista em lesões osteomusculares é muito importante, né? É uma via de mão dupla, né? Tanto pra gente, que é estudante, que tá no finalzinho aí, na reta final, né? Pra aprender cada vez mais, com uma pessoa que vê isso diariamente, e também pro paciente, né? Que é o principal afetado pela lesão, que ele vai ter todo o suporte, né? Específico de uma pessoa que estudou por no mínimo 10 anos aquela rotura para tentar ajudar o paciente, né? E isso é enriquecedor, né? Que a gente conta, né, com a equipe tanto do clínico geral, que atende, né, as demandas em gerais, e também da equipe especializada, que é da ortopedia. Então, todo mundo que precisar realmente de um cuidado ortopédico vai ter essa conduta, assim, diária com o especialista, que é o ortopedista. Eu acho que é de fundamental importância a gente ter contato com todas as áreas, né, porque é aquilo que a gente se identifica mais, é aquilo que a gente tem que gostar para fazer pelo resto da vida, né. Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipam, educação que transforma. Quero bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Um papo interessante. Boa noite a todos, hoje ao vivo, aqui no programa Papo Franco, trazendo o nosso primeiro convidado, né? O Dr. Elcio esteve aqui quando nós começamos. Dr. Elcio, que é coordenador do curso de medicina do Unipam, médico intensivista e presidente da Sociedade Médica de Patos de Minas. Esse assunto hoje é para falar sobre o lançamento do mais novo quadro do nosso programa, chamado Doutor Saúde. E para falar de saúde de doutor, nada melhor que o coordenador do curso de medicina, dado como referência nacional aqui, né, no Unipam. Doutor El, seja bem-vindo. Dácio, muito boa noite, muito obrigado a você, a produção aí, pelo trato sempre muito carinhoso, por lembrar de nós, é uma satisfação muito grande. Eu estive aqui no primeiro programa, né, e estar de volta a essa casa me alegra. Nós começamos literalmente com o pé direito, porque na ocasião, esse que vos fala aqui, né, eu falo você sentiu um calafrio total. Imagina, eu estava começando um programa, Toda estranha deixa a gente nervoso. eu tenho essas imagens, não vou mostrar aqui porque, né, tem coisas que é melhor a gente deixar mais, faz parte da aprendizado. E eu te agradeço de coração, sabe que eu sou seu amigo, torço muito pelo seu sucesso, não que precise, já é um sucesso, né? Conheço um pouco da sua trajetória, mas agradeço demais, aproveitar a oportunidade, agradeço demais por ter dado essa oportunidade, ser o meu primeiro entrevistado, não vou esquecer isso nunca. Imagina, que bom, fico feliz e é uma honra para mim também, para a instituição, né, para o Unipam, é uma honra estar aqui conversando. Você ainda não era coordenador. Na época eu não era coordenador. Cresceu-os, Não era nem. cresceu-os. Isso. Doutor, te trazer aqui foi uma escolha, tenho certeza, assertiva. Por quê? Nós queremos falar sobre saúde, né? Estamos começando 2026, hoje o programa é ao vivo, então eu agradeço demais por as pessoas me param na rua, cumprimentam, parabenizam o programa, e de todos os assuntos que nós tratamos aqui, talvez a saúde seja um dos mais relevantes, né? Existem muitos assuntos que nós tratamos aqui que são relevantes, mas não é exatamente um programa de saúde, mas com frequência nós trazemos aqui o tema saúde, ele é discutido com veemência, e hoje lançar esse quadro, trazer nos próximos dias, agora no mês de março, nós vamos lançar esse quadro chamado Doutor Saúde. Tem um intuito, eu estou aqui apresentando o que é o quadro, o senhor sabe disso, nós já conversamos sobre isso, é falar sobre da odontopediatria à odontogeriatria, o que faz cada área da medicina, e hoje com a inteligência artificial, com o boom da internet, muitos chegam no seu consultório e no consultório dos seus colegas dizendo: doutor, eu vim da internet e eu queria saber X. E isso leva muitas vezes a uma desinformação. Talvez esse paciente
bem informado, eu vi na internet, gostaria de saber do senhor a sua opinião. Ok. E aquele que, né, só por ouvir na internet, toma a decisão de iniciar um tratamento que ele ouviu na internet, comprar um remédio na farmácia sem receita médica, seguir uma orientação dado por um tido influencer que muitas vezes não tem conhecimento clínico, conhecimento científico nenhum para estar falando sobre aquele tema. Então, quero te agradecer de novo e nós vamos falar aqui das áreas da medicina, nas quais o senhor tem conhecimento como médico intensivista, e eu quero abordar um pouquinho de cada uma delas, mostrando a importância desse quadro e a importância de cada uma dessas áreas da medicina para a saúde, né, do dia a dia, seja crianças, sejam adolescentes, sejam adultos e também o público da terceira idade. É importante a gente falar sobre isso, né, Dácio, porque hoje a informação ela está extremamente disponível, né? Todo mundo tem acesso à informação. Então, com isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é utilizar os meios de comunicação para uma informação realmente que seja confiável, que seja científica, dada por profissionais que são profissionais que realmente têm know-how, têm gabarito para falar aquilo que estão falando. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito sério, né, e muito importante, porque hoje o profissional de saúde, o médico, ele também é um comunicador, ele também tem que se comunicar com aquela pessoa que está lá do outro lado, que não é apenas um cliente, né, em potencial, ou às vezes um paciente do seu consultório, mas sim uma pessoa que pode se beneficiar daquele conteúdo e levar informações de qualidade para a sua vida. Então, o que vocês fazem aqui, sem dúvida nenhuma, é de grande relevância para a comunidade. Como presidente da Sociedade Médica em Patos de Minas, o senhor tem lá, inclusive, membros da sua diretoria, profissionais que são médicos formados há 10 anos, outros que estão lá há mais de 30 anos. Como o senhor consegue ver esse conflito no bom sentido, e às vezes nem tão no bom sentido assim, porque há opiniões completamente diferentes, né, daqueles que estão na medicina nos últimos 10 anos e aqueles que pegaram o início dessa tecnologia, o boom da internet, agora com inteligência artificial, e aqueles que estão há 30, 40 anos que muitos não concordam a forma que a medicina vem evoluindo. Eu vou colocando evoluindo porque eu acredito, e eu queria inclusive ouvir a sua opinião a respeito dessa evolução, dado as informações tidas com a inteligência artificial, com o avanço das redes sociais como um todo, como que os profissionais têm opiniões diversas e como esses conflitos são tratados dentro da sociedade médica diante de tantos pensamentos diferentes dos profissionais das mais diferentes áreas. Olha, Dácio, o mundo ele está em constante transformação, né? E a área da saúde ela não é diferente. A medicina ela está em transformação e assim, ela já vinha numa transformação crescente nos últimos tempos. E agora, mais recentemente, nós tivemos realmente um boom mesmo, né? Um crescimento ainda maior com o surgimento da inteligência artificial aplicada à área médica. Como você disse, ainda existe muita resistência, tem muitos colegas que são extremamente resistentes à aplicação de algumas tecnologias. Eu concordo com algumas resistências, porque a gente trabalha com algo tão sensível que a gente realmente tem que aplicar aquilo que for realmente comprovadamente bom, positivo. No entanto, assim, é inevitável que aquele profissional que não se adequa, né, ao mercado, às novas tecnologias, às dinâmicas do mercado atual, esse profissional ele acaba que vai ficando obsoleto. Então, hoje tem algumas coisas que não são vistas como prática segura, como, por exemplo, um prontuário eletrônico, né? Se você não faz, por exemplo, não usa um receituário, né, escrito à mão, o médico escreve com aquela letra feia e o paciente não consegue depois levar isso na farmácia para ser lido de maneira adequada. Isso não existe a possibilidade hoje de dispensar uma medicação errada porque o médico escreveu de maneira ilegível. Então, a pessoa que não se adequa, né, e que não usa essa tecnologia ao seu favor, realmente, ela vai ficar, né, vai deixar a desejar no mercado de trabalho e claro que os pacientes também vão sentir isso. Perfeito. Doutor, nós vamos começar falando um pouco, porque esse é o foco do nosso programa hoje, de um pouquinho de cada uma das áreas da medicina, das quais serão abordadas no quadro Doutor Saúde. E vamos começar pelas crianças. A pediatria. O que é a pediatria? E aí a gente vai colocar, pensando aqui, a gente está colocando dessa forma aqui, porque eu estou falando com um médico que tem conhecimento, ele é um especialista, um intensivista, né, doutor? Então,
O médico intensivista, nós vamos falar sobre isso também, trata o quê? O paciente que fica, né, dentro da UTI. Dentro da UTI. E lá na UTI o senhor tem pacientes de recém-nascidos a idosos, né, que estão lá, às vezes, até em fase terminal. Então, o senhor tem um conhecimento não aprofundado, mas generalizado de todas as áreas da medicina. Estou correto com essa afirmação? Tá correto. E assim, eu falo até um pouco mais, na verdade, porque a gente brinca que o intensivista, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas a gente brinca que o intensivista é o médico mais inteligente, porque na verdade não é escolha da pessoa, né? As pessoas não escolhem. Então, é diferente de você ir a um cardiologista, né? Você escolheu aquele médico de alguma maneira. As pessoas, elas não escolhem. Eu acho ruim que eu acho do médico intensivista, eu sou marqueteiro, sou publicitário. E o propaganda de médico intensivista não tem. Não existe, porque isso às vezes dependesse do médico e desse porque eu tava enrolado, porque o paciente ele não costuma me escolher. No entanto, ele tem que ter a segurança do que aquele profissional ali ele vai fazer de tudo e do melhor. E é isso que eu tenho compromisso de fornecer para os pacientes. A gente, na terapia intensiva, a gente atende, né, de mamanda caducando, mas a gente divide nos 12 anos. Dos 12 anos para baixo, fica com os pediatras e neonatologistas, nas UTIs neonatais e pediátricas. E a partir dos 12 anos aí até o céu é o limite, fica conosco na UTI adulto. Então a gente divide dessa maneira. Eu sou intensivista, mas eu cuido de UTIs adultas, apenas de pacientes acima de 12 anos na UTI. A sua especialização, doutor, é um desafio tão grande que você lida com o doente, com a equipe médica, com a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem e com a família. São 5 grupos diferentes, quando eu falo grupo, é um grupo de médico, um grupo de enfermeiro, um grupo de técnicos em enfermagem, fora os nutricionistas, equipe multiprofissional como um todo, e mais o grupo da família, que conforme eu falo, porque recentemente, o senhor bem sabe disso, meu pai sofreu um acidente grave, ficou no UTI durante 11 dias, eu inclusive liguei de lá, né, eu sair daqui às pressas, fui para Rondônia, onde meu pai mora, e eu vi de perto o que é uma UTI, o que é um ambiente de UTI. Eu posso afirmar isso com veemência. Um atleta que entrar no UTI, ele ficar lá 10 dias, ele não sai o mesmo. Não vou falar do idoso ou de uma criança, um atleta, um profissional, né, que tem o porte físico ali, ele não sai o mesmo. É um ambiente extremamente desafiador para o paciente e para todos que ali estão. É extremamente desafiador e estressor. Você sabe, Das, que eu falo muito isso com os meus pacientes. Eu falo, por exemplo, a importância da atividade física, né, da musculação. Quando a gente faz uma atividade física, e aí eu vou falar especificamente da musculação para a gente realmente construir músculos, o músculo é nossa reserva. Quando a gente vai para a UTI, o que é consumido é a nossa musculatura, que é uma fonte de energia rápida. Ou seja, se você aí interna no UTI com muito músculo, você tem poupança. Igual a gente faz poupança. Aconteceu com meu pai, ele é extremamente sadio, que se ele, com 72 anos, se ele não tivesse essa respiro físico, ele não tinha conseguido. É isso. Então, assim, a gente tem que ter uma reservinha, tem que ter uma poupança. A gente não pode pensar só em dinheiro, porque saúde e dinheiro, né? O dinheiro exclusivamente não compra saúde. Então, a gente tem que ter essa reserva, porque, como você disse, o ambiente de UTI é um ambiente, gente, que é extremamente estressor. E ninguém escolhe estar lá. Os meus pacientes, nenhum deles escolheram estar lá. Nenhum. Então, todo mundo está lá por consequência de alguma coisa. E é óbvio que a gente não quer que isso aconteça com a gente, mas vai acontecer com algumas pessoas em algum momento. E quando acontecer, a gente tem que estar bem preparado e a gente se prepara bem cuidando da nossa saúde, promovendo saúde e prevenindo doenças. Perfeito na fala. Doutor, eu quero começar com a pediatria, falar odontopediatria, porque durante muito tempo eu também tive consultório odontológico e entendo um pouco do assunto, aí vem a odontopediatria, mas a pediatria, apesar que nós vamos tratar aqui também, dentro da odontologia, a odontopediatria e assim outras áreas da odontologia. Doutor, a pediatria hoje, o que faz a pediatria, a importância da pediatria, até mesmo para o entendimento dos pais, né, de primeira viagem. Sim. Olha, a pediatria é uma especialidade que atende do recém-nascido até os 12 anos. E nós temos o ebiatra, que ainda atende durante a adolescência. Então, que é o médico que pega aquela parte intermediária. Ebiatra é um pediatra que fez uma especialização em saúde do adolescente. Tem esse profissional tradicional disponível em Patos de Minas para fazer atendimento específico de adolescentes. Então, às vezes, é um tratamento específico daquele perfil, daquele grupo de adolescentes, e o ebiatra que entra.
Mas dentro da pediatria existem tratamentos tanto para prevenção de saúde, então a gente faz o acompanhamento pediátrico para puericultura, por exemplo, que é para prevenção, acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da criança, mas também tem algumas avaliações quando a criança adoece, tratamentos com intervenção, onde é necessário fazer algum tipo de intervenção para recuperar a saúde. O clínico geral Das crianças, basicamente isso. Então, ele atua na parte da endócrino, ou seja, a questão do peso nas crianças, então hoje que é uma questão muito frequente. o pediatra geral, ele vai acompanhar o peso, a estatura, o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. Só porque, Dácio, muitas vezes a gente pode diagnosticar, como por exemplo, estamos falando do pediatria. Um pediatra geral, ele pode diagnosticar algum problema de saúde, como por exemplo, uma puberdade precoce. A menina com 7, 8 anos começa a desenvolver, né, mamas, pelos, e aí com isso o pediatra pode direcionar, por exemplo, para um endocrinopediatra, que é um especialista, né, uma pediatra que fez uma subespecialidade naquela área. Isso pode acontecer em outras áreas da pediatria, como Mas o por exemplo, pediatra, por exemplo, pode encontrar. Eu falo assim porque em cidades, nós temos aqui esses profissionais, né, um endocropediatra, mas em cidades pequenas, onde o pediatra já não é um profissional fácil de se encontrar. Ele tem o poder de diagnosticar e tratar aquele paciente quando o profissional que ele deveria indicar não tem. sem dúvida nenhuma, a gente sempre avalia, inicia tratamentos e tem alguns casos que são realmente desafiadores, se isso acontece em qualquer lugar, e esses casos são os que a gente indica para os subespecialistas. Vou dar um outro exemplo, o cardiologista pediátrico, nós não temos aqui na cidade. Então, os pediatras da nossa cidade, eles conduzem os problemas cardíacos, mas existem problemas que são realmente muito complexos e que precisam do especialista. E aí essas famílias acabam tendo que ir para fora, para Uberlândia, para Uberaba, para Belo Horizonte, por a gente não ter o especialista ainda dentro da nossa cidade. Perfeito. Doutor, são muitas áreas, a gente vai passando um pouquinho, vamos falar agora sobre a ortopedia. E a ortopedia, a gente tem, né, nós temos especialistas do tornozelo até, né, a coluna, ombro, braço, membros inferiores e superiores. Como que as pessoas podem se orientar ao decidir procurar um ortopedista, já que o ortopedista trata a questão, né, nervos e ossos. Mas, como eu disse, há especialistas que são subespecialidades, né? Exatamente. Então, especialistas em tornozelo, em joelho, muitos atuando na parte de joelho, que todo mundo que joga bola um dia vai precisar, né? Quase que regra. E vem coluna, vem pio, vem, né, ombro, mão, especialistas só em mão, olha que coisa louca. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância da ortopedia e a atuação dela. Vamos começar de baixo para cima, que aí você vai citando um pouco a importância de cada um deles. Então, o ortopedista, para você se tornar um médico ortopedista, você precisa de fazer 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de residência em ortopedia e de geral. Então, todo ortopedista, mesmo que subespecialista, ele antes é ortopedista geral. Então, você pode procurar um ortopedista geral se você não sabe o que é, porque como a gente disse, o pediatra, o ortopedista geral, ele pode sim fazer o tratamento e iniciar um tratamento, fazer uma condução de qualquer problema ortopédico do corpo. Mas existem problemas específicos que precisam de uma avaliação especializada. Exemplo, quando é um procedimento cirúrgico. Um procedimento cirúrgico ou um procedimento clínico necessita de intervenção, tipo infiltrações, por exemplo. E aí, se você tiver um problema no pé e no tornozelo, existe o especialista em pé e tornozelo. Existe o especialista em joelho, o especialista em quadril, o especialista em coluna, o especialista em ombro e cotovelo e o especialista em tornozelo. Dentro da ortopedia ainda tem algumas subespecialidades, como ortopedia oncológica, porque existem tumores ósseos. Então aqui em Patos, por exemplo, nós temos um ortopedista oncológico que trata desses casos. Ele trata ou ele opera? Opera e trata os casos. Então ele diagnostica eventualmente pacientes que têm lesões ósseas suspeitas de câncer, ele diagnostica e faz o tratamento, inclusive o tratamento cirúrgico. E nós temos uma área da ortopedia que tem crescido muito, Dácio, que hoje a gente fala muito, que é a medicina da dor. Hoje a gente tem pessoas demais que sofrem com muitas dores. Esse aqui que vos fala. Esse dia eu procurei um ortopedista para tratar o meu braço. E aí, olha que eu já passei por alguns médicos e eu fui procurar exatamente um ortopedista, especialista em dor
porque eu não sei mais o que faço, entendeu? Já fisioterapia não tem resolvido, medicação eu tenho que tratar, e aí o ortopedista especialista em dor, ele trata a causa da dor, ele não vai direto ao problema, ele não vai Consequência, ele não involve do problema. X que resolve. esperança agora. A medicina da dor, ela tem se mostrado extremamente benéfica, né? E com resultados muito bons, porque olha justamente para essas pessoas que têm um sofrimento muito grande, porque não tem nada pior do que sentir dor. E aí a dor é uma questão, eu vou continuar aprofundando isso, porque a dor ela pode ser confundida com uma doença reumatológica, ou uma doença ortopédica, ou uma doença de um fator psicológico. Até que ponto aquilo pode ser um problema ortopédico, até que ponto é reumatológico, às vezes um médico direciona para o outro direciona para o outro, tem paciente que até reclama que fica um jogo de empurra-empurra, né? Mas é tentando encontrar o melhor profissional possível para atender essa demanda específica. Eu vejo a ortopedia como uma das áreas mais desafiadoras para o paciente que precisa de uma situação. Eu falo que eu sou vítima de uma dor, né, causada por um movimento de um esporte que eu praticava de forma incorreta, só fui descobrir isso anos depois, veio a dor e para resolvê-la eu vou te contar uma coisa, viu? Eu já penei. Mas agora eu acredito que eu encontrei um profissional que vai me ajudar. Que ótimo. Doutor, eu vou chamar os comerciais, nós vamos voltar e no retorno nós vamos falar das outras áreas um pouco mais acelerado, que nós temos aqui pelo menos mais muitas áreas da medicina, mostra o tamanho do desafio, o desafio para o paciente, até mesmo para os médicos, né, quando de fato querem ajudar e o desafio de encontrar qual o profissional que vai conseguir, né, resolver o problema daquele paciente é um desafio para todos. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio. Abasteceu, pontuou, ganhou. De volta no estúdio Papo Franco, recebendo a doutora Paula Amélia para falar de implantes dentários. Agora nós vamos trazer uma novidade. Nós trouxemos para o estúdio um equipamento que é capaz de ilustrar melhor, né, doutora? Um pouco mais sobre procedimentos odontológicos. E vamos começar falando sobre implantes dentários. Doutora, me fale sobre esse procedimento, o início do procedimento. Bom, as pessoas às vezes têm dúvidas, né, do que é um implante. Às vezes eles fazem confusão com a prótese, né? Às vezes olham aquela coroa que está ali e não sabe o que é implante, o que é prótese, o que é dente. Então, quando se perde um dente, a gente substitui por um implante. O que é um implante? O implante é um parafuso mesmo, ele é feito de titânio e ele é colocado desta forma. Então, a gente usa, né, umas brocas próprias para fazer a nossa perfuração e instalar o parafuso. A gente vai colocando isso, né, preparando o osso para receber o parafuso, e esse parafuso ele fica ali em repouso durante uns meses para que o osso se adapte a ele Quando direitinho. você fala uns meses é após a instalação. Isso. Então, quando as pessoas decidem colocar um implante, é importante que o espaço entre os dentes laterais existam, né? Eles aconteçam. Perfeito. E que a estrutura óssea, né? O paciente tenha osso para fazer esse implante. Nós estamos mostrando aqui um cenário perfeito, né? Exato. Estrutura óssea favorável. Acabei de perder o dente, está Exato. tudo mantido ali, o osso está mantido, o espaço está mantido. Importante falar assim, sobre isso, né? Quando perde o dente, não, depois eu vejo. Não, o momento certo de colocar o implante é logo após a perda. Após a perda do dente. Perfeito. Porque aí o osso está saudável, né? Ali a condição, o espaço está mantido, e aí você consegue colocar o implante nas melhores condições, né? Então é muito importante que a gente tenha uma condição ideal. Mas eu perdia muito
tempo o dente? Às vezes aí eu vou precisar de enxerto, às vezes eu vou precisar preparar toda a estrutura para receber esse parafuso. Nós vamos falar tudo isso em próximos episódios, quando não há estrutura óssea, quando não há espaço entre os dentes, quando há uma inflamação gengival, enfim, cenários diferentes para que o implante sendo instalado, para quando esse cenário perfeito, que não acontece. E é aí que entra a diferença entre um implantodontista com experiência para resolver seja qual for a situação. Hoje é importante dizer, né, doutora, que existem situações, implantes e técnicas favoráveis a qualquer tipo de tratamento, não é isso? O dentista ele precisa entender de todas as áreas, não só da área que ele é especialista. Por quê? Se eu, por exemplo, se eu colocar um implante, simplesmente tem um espaço, eu coloco o implante, mas eu não fiz uma análise prévia, se eu preciso de ortodontia, se eu preciso da prótese, se tem espaço para eu colocar uma coroa, eu vou simplesmente colocar aquele parafuso ali, e a gente pega muito paciente assim, que chega, colocar um parafuso sem um preparo prévio, às vezes aquele parafuso vai ficar perdido, ou eu vou ter que tirar para poder resolver outros problemas. Então o dentista ele precisa entender de todas as áreas, fazer o planejamento adequado, para quando ele colocar esse implante, a gente não precisar mais mexer, porque esse parafuso é para ele ficar ali por um longo período. Talvez pelo resto da vida. Exatamente. Né? Depende da qualidade do tratamento que foi realizado. Da qualidade do tratamento que foi realizado, da qualidade da manutenção disso, da limpeza, do cuidado que o paciente tem. Então tudo isso faz diferença. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso, Centro Odontológico com atendimento infantil. Porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. O quadro Justiça Antes que Tardia veio aqui no escritório do Dr. Paulo Ricardo, conhecido como Cadim, advogado especialista em direito imobiliário. E nós viemos aqui falar de uma questão que tem chamado muita atenção relacionado à transferência dos imóveis, registro dos imóveis junto aos cartórios. Cadim, hoje os cartórios estão exigindo uma declaração real do valor do imóvel na hora de fazer esse registro no cartório, todos os cartórios, os 3 cartórios de Patos de Minas. Isso é legal? Isso está previsto em lei? Então, Dácio, por muito tempo a população, sobretudo a patense, ela acostumou em declarar o valor de aquisição do imóvel, da transação, e naquele valor que era declarado se registrava. Sem questionamento por parte dos cartórios até então? Isso, os cartórios não se questionavam se a prefeitura aceitou aquele valor de transferência, os cartórios apenas registravam. E recentemente, um tempo relativamente recente, passou-se a exigir que essa pessoa que vá registrar o imóvel declare o valor real ou o valor de mercado do bem. E de acordo com o artigo 135, parágrafo 1º, incisos 1 e 3 do provimento conjunto da
Corregedoria Geral de Justiça número 93 de 2020, é legal sim, os registradores eles podem exigir essa declaração e se eventualmente o valor de declaração não estiver condizente com o que o registrador entende como sendo o valor real ou de mercado, ele pode submeter isso ao juiz corregedor para que ali se decida qual é o valor. E aí, obviamente, esse juiz corregedor vai pedir uma perícia. Então, assim, acaba que o cartório está fazendo é nada mais, nada menos que cumprir a lei. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. De volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Voltamos no intervalo conversando com o Dr. Elcio Moreira, coordenador do curso de medicina do Unipam, médico intensivista e também professor. Quando fala coordenador do curso, não pode deixar que você também dá aula lá para turma, né, doutor? Professor e coordenador, né? Professor. Todo coordenador é professor? Nem sempre. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas assim, eu gosto muito de ter esse contato com os alunos, porque eu acho difícil a gente coordenar uma equipe que você não está presente ali no dia a dia. Então eu gosto muito da relação com os alunos. Porque às vezes os alunos chegam para ti e falam, o coordenador, aquele professor tá legal, tá, não sei o quê. Eles são para isso também. Eles são muito sinceros e tem que ser, né? Porque eu falo assim, os nossos alunos, eles lidam com uma responsabilidade tão grande, e o curso de medicina é um curso que é muito denso. Mas o curso de medicina do Unipam, né, porque eu sou, né, assíduo dentro do Unipam, é nosso parceiro, mas o curso de medicina do Unipam é impressionante, né? Eu sou suspeito para falar. Também sou. Só tem suspeitos aqui, mas assim, é um curso que vem... um curso de altíssima qualidade. A gente consegue entregar uma formação de ponta. Quando a gente fala, quando eu me formei, eu tinha uma sensação de inferioridade, sabe, Darcy, por ter me formado no interior. E hoje a gente consegue entregar uma formação de ponta estando no interior de Minas Gerais. Então é a mesma formação que um aluno tem se ele estivesse em São Paulo ou se ele estivesse até no exterior, nas grandes universidades. Perfeito. Nós vamos retomar as especialidades aqui, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre a gente fala a OAB, né, da medicina, porque a OAB é muito conhecida como um exame onde certifica que aquele aluno, bacharel em direito, se tornará ou não, né? Tem muitos aí que são formados em direito e não conseguem passar no exame da ordem. Esse exame hoje para medicina, qual é a sua opinião a respeito? Estando dentro de uma faculdade que é referente. Isso aí é tema para um programa inteiro, porque é um presente bem caloroso. Por exemplo, é isso ser discutido e votado no Senado. Bem sumariamente, tudo na vida tem os lados positivos e negativos, né? O problema é que o governo permitiu que abrissem muitas faculdades de medicina, muitas de maneira até judicial, não foi nem autorizado pelo governo, e com isso abriram muitas faculdades sem qualidade, sem nenhuma responsabilidade para a formação, só com dinheiro. E aí, eles estão querendo barrar essas questões, mas eles estão querendo barrar, ao invés de ser o início, lá no final. Então, assim, eu sou a favor de ter uma formação de qualidade, de ter uma avaliação, mas eu acho que a avaliação ela não tem que ser lá no último dia. Mas essas faculdades que não oferecem qualidade nos seus cursos correm o risco de se... E algumas estão sendo fechadas, sim, mas depois que o pessoal chegou lá. E quem chegou lá e não passou? Custo que já tiver, gente, uma faculdade de medicina hoje é mais de 700, 800 mil reais. Da decepção para a família. E o aluno, por exemplo, quem faz direito e não consegue ser aprovado na OAB, pode fazer um monte de coisa, né? Faz concurso, trabalha em escritório de advocacia, tem um monte de opções. Dirige Uber. Mas quem forma em medicina e não tem CRM, pode fazer o quê? Nada. Então, assim, eu sou a favor de uma prova. Aqui nós tivemos excelentes níveis de aprovação mesmo, mas a minha preocupação é que eu tenho a sensação que os alunos eles estão sendo penalizados, sendo que quem deveria estar sendo penalizado é quem é o dono daquela escola, o responsável por aquela escola. Vamos tornar isso, o interesse político, mas existe muito dinheiro. Fazendo com que a corda arrebente sempre do lado, sabe? E neste caso, o lado mais fraco é o pai, às vezes o pai que sacrificou para pagar e lá no final o aluno, né, que perdeu o seu tempo em aprender de repente uma área onde ele não vai poder atuar. Sem dúvida. É frustrante. Mas voltando aqui às especialidades, doutor, vamos para cardiologia. Vamos falar um pouquinho da cardiologia, que também é outra área que tem a cardiologia clínica e a cardiologia cirúrgica. E a subespecialidade. Então, o cardiologista, igual a gente falou das outras áreas, o cardiologista ele tem formação para atender qualquer demanda cardiológica, seja hipertensão, insuficiência cardíaca, problemas relacionados à questão cardiovascular, né?
Dentro da cardiologia tem a parte cirúrgica. Tem 2 tipos de cirurgia. Tem as cirurgias minimamente invasivas, que a gente chama de hemodinâmica. É quando a gente faz, por exemplo, angioplastias. É minimamente fazível? Minimamente invasivo. E tem as cirurgias que já são cirurgias abertas, como a cirurgia cardíaca mesmo, que é de peito aberto. Aí você abre o peito e faz o procedimento que tem que ser feito. O cirurgião cardíaco, ele sempre vai ser, o cardiologista direciona para ele. Então a gente sempre tem que procurar o cardiologista e o cardiologista direciona, seja para o cirurgião ou às vezes para algum subespecialista. Por exemplo, aqui em Patos nós temos a arritmologista. É um cardiologista que estudou especificamente a arritmologia, as arritmias. Essa é uma questão muito interessante. Recentemente teve um influencer muito querido, mineiro, inclusive, né, que foi uma deles, que morreu aos 50 anos de um infarto fulminante. E muitos falam que os exames cardiológicos, que muitas vezes são recomendados, não são os exames completos. Eu não entendo, lógico, do assunto. Eu só me falasse um pouquinho disso, mas é um tema recente, né? E isso atendeu. E aí vem os curiosos da internet, dizendo que toda orelha que tem uma dobrinha é gente que eu dei para ficar olhando isso na orelha do povo da minha família agora, todo mundo para saber se isso procede ou isso não tem sentido, é mais um disse-me-disse das redes sociais. Então vamos lá. As doenças cardiovasculares, né, infarto, AVC, são as principais causas de morte no mundo. Então não tem dúvida que é uma causa que a gente tem que olhar para isso com muito carinho, né? E quem vai olhar para isso realmente é o cardiologista. O cardiologista ele vai ter esse olhar preventivo. Existem vários exames preventivos que a gente pode fazer e o cardiologista ele tem know-how para avaliar isso. E os exames eles têm uma sensibilidade muito grande. E qual é o check-up que uma pessoa aos 50 anos, eu falo que eu tô chegando lá, deve fazer? O check-up geral. Então, o check-up geral, você tem que ter um médico para chamar de seu. Você vai nesse médico... Isso não é aquele que você acha na internet. Né? Isso, assim, ter um médico mesmo de referência, né? Que você confie e aí ele vai fazer uma avaliação clínica, que é a primeira coisa. Porque primeiro a avaliação clínica, seja medir pressão, auscultar o coração, depois exames laboratoriais, exames de sangue de modo geral. No seu caso, a gente precisaria fazer exame de glicose, de colesterol, função renal, avaliar o fígado, avaliar a próstata. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E um homem de 50 anos, ele teria que fazer avaliar o risco dele cardiovascular, e ele deveria fazer um teste ergométrico, que é aquele teste da esteira. Algumas pessoas, dependendo do quadro clínico, tem indicação de fazer ecocardiograma, que é a ultrassom do coração. Então, tem alguns testes que a gente faz para avaliar o risco da pessoa ter um AVC, ou da pessoa ter um infarto e prevenir antes que isso apareça. Tempo de exame preventivo cardiológico de tempo em tempo, quantas vezes ao ano? No mínimo anual, e em alguns casos tem que ser feito mais frequente quando tem indicação direta do médico, mas no mínimo anual. Perfeito. Vamos para a ginecologia, uma das áreas mais conhecidas, porque nós vamos falar de áreas aqui que muitas pessoas não conhecem, e a ginecologia. A ginecologia é uma especialidade muito procurada, né? Porque as mulheres elas costumam se cuidar muito em relação à saúde. E do mesmo jeito que a gente falou, é importante que a mulher tenha um ginecologista para chamar de seu, de falar assim, quem é o seu médico? E ela ter um médico de referência, né? Então é importante que isso exista. E o ginecologista geral ele vai fazer os exames preventivos da mulher, desde os exames bioquímicos, né? Os exames de laboratório, orientar a mamografia quando tem indicação, palpar as mamas, avaliar ultrassom transvaginal, conversar com a mulher sobre planejamento familiar, quando ter filhos, como se prevenir, né? E a partir de que idade a mulher já deve procurar o seu ginecologista? Então, a indicação precisa seria quando entra na puberdade ou pelo menos a partir da primeira relação sexual é recomendado que a mulher tenha o seu ginecologista. Não, geralmente a primeira menstruação. Não, geralmente ela vira isso. A primeira menstruação pode sim já ser avaliado, mas obrigatoriamente após a primeira relação sexual. E essas vacinas que o governo, né, que previne a DST, essa vacina deve ser indicada pelo ginecologista ou um clínico geral mesmo que pode? Na verdade, hoje a vacina, acredito que você está falando da vacina contra HPV, isso, que hoje é aplicada em meninas e meninos, porque ela previne o câncer de colo do útero e previne também câncer de pênis. Então ela é aplicada em meninas e meninos. E ela previne o câncer de colo de útero, que é um dos principais cânceres da mulher. Então imagina só, existe uma vacina que previne o câncer. Tá, quando essa vacina foi descoberta, ela foi realmente... Mas tem alguns pais que têm preconceitos, porque sabe que esse câncer é relacionado a doença sexualmente transmissível e acha que por isso a filha não deve fazer, ou o filho não deve fazer uso.
Mas o vírus do HPV é um vírus que praticamente todos nós, durante nossa vida sexual, a gente vai ter contato com ele. Então a gente precisa realmente se prevenir, porque se tiver contato, já está prevenido. E é um vírus extremamente agressivo e causador do câncer de pulmão. Exatamente. Então imagina só, é uma vacina que previne o câncer. Então, em hipótese alguma, a gente pode deixar ou menosprezar isso, porque realmente muda muito o desfecho de vida. A gente vai ver isso daqui a alguns anos, porque com certeza a incidência de câncer de colo de útero vai só diminuindo, se Deus quiser, nos próximos anos. E qual o profissional e que idade os pais devem procurar aqueles, né, que devem procurar, que tem aqueles que falam, um preconceito, não. Hoje, na verdade, faz parte do calendário básico das vacinas, então não precisa nem do médico indicar. Faz parte do calendário das vacinas e toda criança tem indicação. Quando chega lá nos 8, 9 anos, indicação de tomar essa vacina, menina. Exatamente. Fala, mas meu filho não tem vida sexual ativa. Claro, com 8, 9 anos. Mas é nessa fase que a gente tem que tomar a vacina para ele se imunizar, porque quando ele tiver contato, que vários anos, ele já vai estar imune a esse vírus. Perfeito. Ginecologia, vamos para urologia, né? A área que trata da saúde do homem, né? E aí o órgão genital masculino e outras questões relacionadas à saúde do homem. Você sabe que a urologia é famosa por cuidar da saúde do homem, né? O médico do homem, porque ele cuida do trato genital masculino, mas não é só do masculino, não. O urologista também cuida da mulher. Uma vez eu conversei aqui com o Dr. Walter Morato e ele falou assim: não tenho muitas pacientes mulheres. Eu achei isso fantástico. Então assim, ele tem uma confusão, trata incontinência urinária, por exemplo, problemas de pedras nos rins. Então existem várias pacientes mulheres que precisam do urologista. Mas o urologista é muito famoso para fazer o acompanhamento masculino. Todo homem a partir dos 45 anos, 40 anos em algumas referências, mas a partir dos 45 é obrigatório ter uma avaliação também urológica, porque do mesmo jeito que a gente falou do câncer de colo de útero e o câncer de mama nas mulheres, o câncer de próstata é um câncer extremamente prevalente nos homens e prevenível. Uma das maiores causas de morte depois das doenças. Justamente porque ele é tratado descoberto tardiamente. Então, assim, isso, como ele é descoberto tardiamente, quando a gente descobre, não tem muito o que fazer. Então, a gente tem que descobrir no início, quando pequenas intervenções podem resolver o quadro clínico da pessoa. Perfeito. Doutor, vamos para endocrinologia, talvez uma das áreas mais procuradas nos últimos anos por causa das benditas, vou falar benditas porque realmente está ajudando, mas quando não indicada, quando não bem receitada, está prejudicando a saúde de muitos. Que os cientistas clandestinas e emagrecedoras. Exato, que devem ser indicadas por médicos que realmente são habilitados para tratar pacientes com comodidades, seja pelo diabetes, seja para emagrecimento, que são os endocrinologistas. Os endocrinologistas são médicos que cuidam do nosso sistema endócrino, ou seja, das nossas glândulas. E nós temos várias glândulas. Tem a hipófise, que é uma glândula que fica dentro da cabeça. Tem a tireoide. Nós temos o pâncreas, que é uma glândula que, quando a gente tem problema, pode ter diabetes. A suprarrenal, que é responsável pelo nosso cortisol. Então, existem várias glândulas no nosso organismo. Os endocrinologistas são muito famosos por cuidarem da tireoide, dos problemas relacionados à tireoide e também do diabetes, tanto do diabetes. Por isso eles estão tão relacionados às canetas emagrecedoras. Por isso eles estão relacionados à obesidade, porque a obesidade, na maioria das vezes, tem algum tipo de viés ali com a questão hormonal, tem um tipo de interferência hormonal. Então o endocrinologista também é o médico que cuida do metabolismo e cuida do emagrecimento, junto com o médico do esporte, junto com os nutrólogos. Mas como você disse em relação a essa questão das canetas emagrecedoras, realmente as pessoas estão fazendo uso, às vezes abusivo, por não ter indicação. Eu quero perder 2 quilos e uso uma canetinha emagrecedora. Não tem indicação nenhuma disso, tem que fazer um acompanhamento muito rigoroso para que realmente tenha sentido naquele tratamento e não aumente o risco da pessoa. Sabe o que eu acho interessante? Quando você conversa com um endocrinologista, ele consegue separar o joio do trigo. Ele não indica caneta emagrecedora para todo mundo. Ele não indica reposição hormonal para todo mundo, porque ele, de fato, entende o indivíduo e, de posse dos exames, consegue fazer o diagnóstico e dizer: você pode, não, você não pode, você não deve. Acho isso super interessante. Importante a gente, mais uma especialidade que tem uma importância muito grande. O público tem que ter esse conhecimento. Sim. Doutor, vamos para a psiquiatria. No mundo da inteligência artificial, o boom das redes sociais, o tempo excessivo nas telas, muitas pessoas estão tendo ali problemas neurológicos, problemas psicológicos, e aí essa confusão também, não, isso é clínico, não, isso é psicológico, não, isso é físico, isso é mental, e aí a importância do
psiquiatra, um médico também hoje muito requisitado, muitos bons profissionais presentes aqui em Patos de Minas. Você sabe que fala-se que nós já estamos vivendo uma nova pandemia relacionada à saúde mental, né? Nós estamos vivendo uma pandemia relacionada a adoecimento mental mesmo das pessoas. Antigamente, as pessoas tinham muito preconceito com psiquiatra, né? E hoje eu vejo algumas pessoas falando como se fosse até símbolo de status, de fazer acompanhamento ao psiquiatra. E na verdade não é isso, né? A gente sabe que o psiquiatra é um médico extremamente importante para um olhar cuidadoso para a saúde mental. E a gente precisa ter esse olhar mesmo com um profissional gabaritado, com um profissional que seja titulado, que seja, né, especialista de verdade naquela área. Para as pessoas entenderem, depois do curso de medicina, quantos anos o psiquiatra está apto a atuar? Ele faz uma residência médica de 3 anos de duração. Então, assim, é importante que o médico ele tenha ciência se o profissional que ele está procurando realmente é um especialista. Ele consegue fazer essa busca, Dácio, no site do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Você coloca lá Minas Gerais e coloca lá o nome do seu médico. Você vai ver quais são as habilitações que o seu médico tem. Ou seja, se o seu médico realmente tem a especialidade que ele diz ter. Porque, infelizmente, tem profissionais que divulgam ter uma especialidade e que não têm essa E especialidade. muitas vezes as pessoas fazem isso dizendo psiquiatria e não psiquiatra. E aí ele coloca tri e as pessoas. Aquilo significa que ele está atuando dentro da área da psiquiatria, mas ele não é um médico titulado, ele não teve esses 3 anos de experiência. Isso deveria ser proibido, não, doutor? Na verdade, é proibido pelo Código de Ética. Se você divulgar que você atende na área da saúde mental, você deveria colocar entre parênteses ali em todas as divulgações que você faz. Médico não especialista. Então, isso é o correto. Mas, na prática, eu nunca vi ninguém fazer isso. Doutor, vamos para neurologia. Neurologia, como a cardio, tem a parte clínica e a cirúrgica. O neurologista clínico é aquele que cuida da epilepsia, dos problemas relacionados ao comportamento, das demências. E o neurologista cirúrgico, ou neurocirurgião, é aquele que faz intervenções na cabeça, ou que operam mesmo a cabeça. E aí, do mesmo jeito que a cardio, também tem as cirurgias abertas, que cortam, né? E tem as cirurgias endovasculares, que vão por cateterismo, né, que colocam stent também na cara. Na minha opinião, uma das áreas mais desafiadoras uma das áreas de medicina, Na minha opinião, é a área mais difícil da medicina. o meu pai teve um traumatismo craniano e eu fui entender um pouco mais o cérebro humano o dia que eu conversei com o neurologista, ele falou assim, o acidente que aconteceu com seu pai é como se fosse um bolo de fio desencapado que estão ali confusos, estão ali dando choque o tempo todo. Aos poucos o organismo dele vai fazer isso, mas isso demora. Imagina pegar um tanto de fio desencapado e colocar junto, vai dar ruim. É exatamente o tamanho da complexidade do cérebro humano. É uma área A área onde um neurologista atua desafiadora, atua em casos de cânceres também, onde faz cirurgias, né, Dácio? E é importante a gente falar que, além do neurologista, existe o neuropediatra, que é uma especialidade que tem sido cada vez mais demandada. O neuropediatra é um médico que fez neurologia ou pediatria e faz uma subespecialidade em neuropediatria. E ele trata dos distúrbios do desenvolvimento neurológico das crianças. E hoje nós temos muito casos, várias outras que envolvem estado paz. TOD. Então, tem muitos tipos de transtorno de dificuldades de aprendizagem que são tratadas por estes médicos. Esses médicos, tô falando dos neuropediatras, você não está encontrando nem nos planos de saúde, porque estão extremamente... Na verdade, nem particular. É muito difícil, porque realmente a demanda é muito grande e nós temos um número limitado de profissionais que realmente têm dificuldade e a demanda tem só aumentado, né? Realmente é uma especialidade que tem sido muito demandada. É verdade. Doutor, otorrinolaringologia. Um dia eu coloquei na minha cabeça que eu nunca ia errado, mas para quem decide estudar, não é fácil. Para quem não tem conhecimento, falar já é difícil, né? Falar é difícil. A otorrinolaringologia é a especialidade que cuida do ouvido, do nariz e da garganta, né? Essa especialidade é muito importante também, porque atende de mamãe caducando, atende de recém-nascidos até pessoas bem idosas. Cuida dos distúrbios da audição, como, por exemplo, quando o idoso está com diminuição da acuidade auditiva, e cuida de crianças desde o inicinho para questões de infecções e também crianças que têm dificuldade ou algum atraso no desenvolvimento da audição. Hoje existem aqueles implantes cocleares, que são implantes que permitem que crianças voltem a ouvir. Então, são tratamentos incríveis que são feitos
E em breve nós teremos aí pelo SUS aqui em Patos, se Deus quiser. Porque já tem no país, já tem o país, é em Patos. A gente faz aí um grande médico em Brasília que trouxe para o Brasil o transplante coclear. Aquilo é incrível. A gente em Patos ainda não tem pelo SUS, Tássio, mas nós teremos em breve. Em breve o pessoal da APAI tem trabalhado para que eles consigam encaminhar e ter um ambulatório específico para tratar e devolver a qualidade de vida para essas crianças, porque é algo fenomenal. Perfeito. Doutor, esse que vos fala aqui não é perfeito nem na saúde mental nem física, né? Porque no nosso cronograma aqui tem mais oftalmologia, reumatologia, dermatologia, cirurgia plástica, nefrologia, né, que é a doença dos rins, angiologia é uma área extremamente relevante, pneumologia e medicina do esporte. Infelizmente chegamos ao final do programa, tentando aqui no cronograma, mas são muitas áreas. Quero agradecer a sua presença, quero parabenizá-lo pelo conhecimento seu, né? Aqui não faltou aqui pelo menos 8 áreas da medicina, que eu tenho certeza que assim como as outras, o senhor ia conseguir explanar aqui o conhecimento e a importância. Por isso, nós criamos o quadro Doutor Saúde, que irá toda semana abordar uma dessas áreas, levando a você, telespectador, mais informação, aquilo que pode ser útil para você, para sua família, né, doutor? Saúde é vida. Além disso, nós vamos falar de odontologia, psicologia, nutrição, os fonoaudiólogos e também os psicólogos. Importantíssimo. Então, são outras 5 áreas também da saúde, além de profissionais de atividade física, porque nós somos o que prevenimos, o que comemos e atividade física o que praticamos. Então, nós vamos tratar isso com muita responsabilidade a partir de agora no programa Papo Franco. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo conhecimento e eu espero bater um papo contigo em breve, se Deus quiser. Dácio, obrigado a você, obrigado a vocês que estão aí em casa e que compartilharam aí essa horinha conosco. É uma satisfação muito grande estar aqui. Como você disse, é um papo assim que a gente poderia passar aqui dias conversando sobre isso. Mas é só um gostinho, né, que nós estamos dando pro pessoal de casa, porque eu não tenho dúvida que esse quadro vai colaborar muito aí para a educação em saúde. E a educação, gente, quando ela vem de uma fonte confiável, é muito bom. Então agradeço a você por estar fazendo esse trabalho, agradeço pelo convite e me coloco aí sempre à disposição. E quando fala de fonte confiável, nós vamos sempre entrevistar médicos que são, de fato, especialistas. E nós sabemos como chegar até eles, né, doutor? E aí, esse médico que é de fato titular, que é especialista dentro da área que ele atua, será esse os profissionais que nós vamos trazer aqui para o programa e muitas vezes nós vamos lá no consultório, nós vamos acompanhar cirurgias, nós vamos ouvir depoimento de pacientes, esse vai ser o nosso intuito. Aproximar as pessoas mesmo do profissional, isso é muito importante. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado a você, um abraço. Chegamos ao final de mais um Papo Franco aqui pela NTV, agradeço a audiência de todos, até a próxima, fiquem com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Estamos aqui na Marcas e Marcas fazendo a entrega das premiações de Natal da campanha de 2025 da CDL. E a Joyce ganhou um voucher de 5 mil em que ela pode viajar para onde ela quiser. E aí, como que é a sensação de ter esse poder de escolha? Eu tenho vontade de conhecer Gramado, quem sabe com uma viagem programada, então a gente pode, eu posso realizar esse sonho de conhecer lá. Eu acho que foi sorte mesmo, viu? Eu cadastrei 6 cupons daqui. No total, assim, eu cadastrei 27 cupons. Então, eu acho que foi sorte mesmo. Foi sorte, não é? A Betânia é responsável por ser a agente que vai levar a Joyce por esse mundão todo. E aí, Joyce, com esse voucher de 5 mil, pra onde que dá pra levar? Olha, com uma viagem programada dá para você fazer muita coisa. Como ela comentou que tem vontade de ir para Gramado, com certeza dá para ela ir com um acompanhante para Gramado também. Dá para você ir para uma praia. E se ela quiser ir para mais longe, fora do Brasil, também tem como com esse valor? Consegue sim. A América do Sul a gente tem pacotes com valores muito bons e como você falou, sendo programado, né, com 9 meses, 10 meses de antecedência, dá para fazer uma viagem exterior sim. Estamos aqui com o Thiago, que conseguiu essa premiação dessa televisão. E aí, Thiago, é a primeira vez que você recebe esse tipo de prêmio? Sim, a TV é a primeira vez. Porém, tipo assim, já ganhei outro sorteio, mas a TV não tem coisa igual, não.
É bom demais. Então você é pé quente mesmo nas vendas. Demais. Não só nas vendas, né? Mas na sorte também. E qual a sensação de ganhar? Uai, muito bom. Fico muito feliz por mim e pela cliente nossa também que ganhou a viagem. E, sim, só sorte agora. Felicidade em dobro, né? Tanto pra você quanto pra Joyce, que também ganhou o vale de viagem. Qual que é a diferença do David com a Joyce, que também receberam voucher de viagem, que eles podem escolher aí qualquer lugar do nosso país, desse Brasilzão? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é o valor, né? A Joyce ganhou R$5.000 e o vendedor ele ganhou R$2.000. Então, esses R$2.000 a gente consegue programar uma viagem para mais perto, né? Então, aqui perto a gente tem Araxá, a gente tem Caldas, a gente tem Olímpia. Então, até chegar nesses R$2.000, por exemplo, um final de semana em Caldas Novas dá para ir tranquilo. Em Olímpia também, Araxá nós temos as termas aqui próximo, que é muito bom também. Então, esse daí, nesses R$2.000 a gente consegue fazer muita coisa para ele também. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Essencial Noivos e Essencial Noivas, 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas, locação de trajes, vestidos e acessórios, juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Bate-papo sério, você sério. Bate-papo. Interessante.